Augusto Sakai e Sergey Spivak se enfrentaram no UFC, luta de pesos pesados, e mais uma vez o Brasil não saiu com resultado. Eu fiz o vídeo aqui do Marreta, do Vicente Luque e agora do Sakai, as lutas dos brasileiros que fizeram parte do card principal, e tá difícil, né, porque 3 derrotas, né, então aqui eu vou falar nesse vídeo sobre a luta do Sakai. O Augusto Sakai não tá numa boa fase, eu falei isso no vídeo de pré-evento, né, vem de derrotas, caras duros, né, mas vinha de derrotas. O Sergey Spivak, por outro lado, só tinha derrota pro Tom Aspinall, o resto era vitória. Então, estavam colocando um cara numa fase contra um cara numa boa fase, né? Então, sei lá, eu acho que não deveria ser o Spivak o adversário do Sakai, mas independente disso, a luta foi casada, o Sakai aceitou a luta, foi lá tentar performar e o Spivak foi muito bem, a performance dele foi muito boa e o Sakai não conseguiu lutar. Basicamente, a gente viu o Spivak bem ali na trocação, né? Mas o Sakai conseguia assim trocar ali e tal, mas o Spivak é um cara que é bom na luta agarrada, né? Ele é bom nas quedas, ele é bom quando tá ali no chão, controla muito bem, é um cara forte pra caceta, né? É bizarra a força desse cara. Ele tirou o Sakai do chão ali uma hora que parecia que tava pegando nada, né? Então é um cara que tem um jogo mais completo do que a maioria dos pesos pesados. Ele conseguiu 6 quedas durante a luta, de 8 que ele tentou. Então teve um aproveitamento alto, né? 75% de aproveitamento nas quedas contra um cara que é habilidoso na luta agarrada, inclusive o Sakai. Se vira bem ali por baixo e tal. Só que aquela coisa, né? Se virar bem por baixo, no caso dos pesos pesados, é complicado, porque você pode se virar bem para evitar um pouco do ground and pound, para evitar uma finalização, mas é um peso pesado que tá por cima, né? Então, quando bate, etc., machuca, é difícil de sair. Então, o Spivak tentou até uma finalização, não conseguiu, né, finalizar, controlou por 6 minutos e quase 40 segundos, né? Em uma luta de 3 rounds é bastante tempo que ele conseguiu ali o controle. O Sakai só conseguiu conectar 8 golpes significativos, né? Ele tomou 33, então foi difícil, né? Foi mais uma luta que, pensando aqui do nosso lado, eu vou falar pelo meu lado, pelo menos, porque eu torci pelo Sakai, foi uma luta difícil de assistir, porque o Sakai não conseguiu desenvolver o jogo dele, né? Isso que é o complicado, porque o Spivak grudava, derrubava, aí o Sakai tentava sair, aí tomava golpe no ground and pound, enfim, foi uma luta onde o Sakai não conseguiu, como eu falei no começo do vídeo, não conseguiu lutar, não conseguiu performar. Então assim, pro cara que já não tá numa boa fase, acabar se frustrando ali, do cara grudar, aí ele quer bater e não consegue bater, aí o cara vai e bate nele, aí derruba, aí vai pro ground and pound, e tipo, o cara vai sendo sufocado ali, né, pelo adversário, porque não é um jogo onde ele ficou trocando porrada e o cara foi melhor e tal, é tipo, mais parelho, rolando mais onde o cara quer que a luta role, no caso do Sakai. Né? A luta foi rolando de um jeito que misturado com antijogo, né? Não deixando ele lutar. Então o cara ainda fica mais frustrado. É complicado, né? Então o Sakai acabou amargando aí mais uma derrota, né? Mais uma derrota, inclusive, por nocaute ou nocaute técnico. Então tá realmente numa fase bem ruim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele vai ter uma outra oportunidade, se vão dar um cara mais compatível com a fase que ele tá, porque apesar dele ser um bom lutador, quando o cara não tá numa boa fase, não adianta você forçar e ficar casando um cara que tá numa má fase contra um cara que tá subindo, né? Que tá numa boa fase. Porque é meio desproporcional, né? Enfim, porque é o que eu tô falando, não adianta você pegar só qualidade, porque qualidade, o Sakai tem qualidade pra bater de frente com o Spivak. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da fase, que é o mais importante, né? Luta é momento, né? Sempre usam essa mesma frase, né? E é isso. O momento do Sakai não era o momento pra bater de frente com o Spivak. Então, por isso que ele era muito zebra nas bolsas e por isso que ele não conseguiu performar, né? Não adianta, não adianta. Se fosse o Sakai na fase boa, ia fazer mais frente ali e tal, poderia não vencer, mas ia ser uma luta diferente. Então, eu acho que a má fase realmente é complicada. Mistura psicológico. O Spivak foi inteligente, né? Tem que ter o mérito do cara. Não adianta só a gente ficar falando do lado do brasileiro, né? E do lado do que perdeu. O Spivak tem total mérito no jogo dele. Foi eficiente nas quedas, como eu falei. Bom volume de golpes. Se virou bem na trocação. A precisão dos golpes dele foi de 67%. A do Sakai foi 34%. Então, pô, o cara com quase 70% de precisão nos golpes, 75% de precisão nas quedas, controle de 6 minutos e 40, então assim, o Spivak performou em tudo que ele tentou na luta. Então, realmente não deu, né? Foi uma luta até que relativamente fácil pro Spivak, infelizmente. Mas é isso, né? Vamos ver se o Sakai, assim como o Luke, assim como o Marreta, se consegue reencontrar aí a boa fase, as vitórias, né? Não foi uma edição fácil do UFC pra gente que torce pelos brasileiros, né? Complicado. Mas comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!